Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um sacerdócio no lar, nessa quinta-feira. Acredito que Deus ele está tratando com você e irá tratar com você a cada dia mais, a cada momento mais. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você. Hoje nós temos muitas coisas interessantes, nós temos uma palavra abençoada para a sua vida, para a sua história, que já nós vamos partilhar. Nós teremos os nossos momentos de louvores e adoração e temos também um testemunho de bênção de uma família que aqui está, para nós então colhermos esse testemunho de um milagre. Realmente foi um milagre, foi um grande propósito, um plano que Deus estabeleceu para a vida deles, e aquilo que o inimigo preparou para ser um tempo de choro se transformou então em um tempo de alegria para eles e para cada um de nós também. Então, fique conosco agora com os louvores e na sequência nós voltamos em nome de Jesus. De amor, graça e compaixão, diante de você eu estremeço. Você me trouxe aqui, bem pra perto de ti. Você me mostrou como é bom ser amado. Você me trouxe aqui, bem pra perto de ti. Você me mostrou como é bom ser amado. A fome que eu sentia
se sacia com seu amor. A mesa que você preparou pra mim me enche de alegria, me enche de alegria. A fome que eu sentia todo dia se sacia com seu amor. A sala do banquete você me levou, e dela eu não saio mais, dela eu não saio mais, não. A sala do banquete você me levou, e dela eu não vou, dela eu não vou mais. A sala do banquete você me levou, e dela eu não saio mais, dela eu não saio mais, não. A sala do banquete você me levou, e dela eu não vou, dela eu não vou mais sair. A sala do banquete você me levou, e dela eu não saio mais, dela eu não saio mais, não. A sala do banquete você me levou, e dela eu não vou, dela eu não vou mais sair. Muito bem, nós estamos então aqui no Sacerdócio no Lar e agora nós vamos para o nosso estudo. E hoje esse estudo é o último estudo dessa série, Escolho Repartir. A escolha de repartir. Quero convidar a Amanda para estar fazendo a leitura desse sacerdócio. E também, se você desejar baixar o estudo, aí no nosso aplicativo e também no nosso site, você vai conseguir baixar o nosso estudo do Sacerdócio no Lar dessa semana, tá bom? Amanda, fique à vontade e leia conosco aí, Escolha Repartir. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. João 15:12. Estamos chegando ao fim desta jornada em direção à cura. Hoje falaremos sobre a escolha de repartir. Esta escolha envolve necessariamente uma outra pessoa. Com a pandemia, fomos estimulados por diversos canais a sermos solidários, a nos colocarmos no lugar do outro e servir. Para nós, seguidores de Jesus, isso não é uma novidade. Repartir é um princípio. A Bíblia nos dá exemplos deste repartir. Em João 3,16, vemos o exemplo de Deus Pai, que entregou seu Filho por amor. E em Mateus 20:28, o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida. O compartilhar de Deus nos conectou a Ele. Você pode pensar que ainda não está pronto. Lembre-se que o coração é enganoso. Nossos sentimentos são importantes para entendermos algumas situações, mas não podemos nos direcionar por eles. Nossas atitudes devem ser pautadas em nossa fé. Cremos que em Jesus não há falta de nada. Você pode compartilhar uma experiência pessoal que ajudará um amigo, de seus recursos financeiros com o necessitado, uma oração que trará esperança ao aflito, a vida de Jesus que encontrará o perdido. Existem lugares e pessoas que só você tem acesso. Escolha compartilhar. Faz parte do processo de cura, porque decido deixar meus interesses de lado por um momento e atuar na necessidade de outra pessoa. Repartir conecta as de lado por um momento e atuar. Repartir conecta as pessoas, constrói pontes, traz sentimentos de alegria e gratidão. Compartilhar é o amor em ação. Isso, então, hoje nós vamos falar sobre compartilhar, sobre repartir. E você percebe que a única maneira da prosperidade, da multiplicação e das bênçãos acontecer conosco é no repartir. Eu, por exemplo, tenho algo comigo que tudo
tudo que nós fazemos, se nós repartirmos com outras pessoas, nós vamos ter a multiplicação. Assim aconteceu com os pães e os peixes, né? Diante da multiplicação, quando Jesus entrega um pão para cada um dos discípulos e o peixe para algum deles outros, e eles começam a repartir. Se eles tivessem comido aquele pão ou aquele peixe individualmente, não teriam alimentado 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Assim também é a nossa vida. Quando eu reparto então o alimento, quando eu reparto as minhas finanças, quando eu reparto o meu conhecimento, quando eu reparto o meu amor, quando eu reparto então a minha humanidade com outras pessoas, eu tenho mais, eu recebo mais. É como a unção, à medida que você reparte, à medida que você entrega para outras pessoas, você recebe para si mais, você recebe para si mais, você recebe para si mais. Então, nesse estudo, nós vamos ver 3 pontos importantes sobre o decidir repartir. Então, primeiro, promove sair de si. Vamos lá, Amanda. A maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Compartilhar é um convite a olhar para fora e perceber a necessidade do outro, tirar o foco das nossas dores ou perdas e decidir compartilhar. Mesmo que imaginamos ser pouco, nos aproxima da cura. Existe algo sobrenatural quando nos importamos com o próximo e agimos em seu favor. Uma porção de alegria invade o nosso coração. Então, o primeiro conselho é, quando você então reparte, você promove sair de si, ou seja, você deixa de olhar só para você. Estamos vivendo em um mundo hedonista, egocêntrico, onde as pessoas então atraem só para elas. E não é esse o propósito de Deus. O propósito é que nós venhamos também a partilhar, a repartir com demais pessoas. Então você sai de si para ajudar outras pessoas. Segundo, Amanda, revela atos de bondade. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo 6,18. Atos de bondade são atitudes conscientes e intencionais em favor do próximo. Por vezes, a necessidade da outra pessoa é mais visível, como, por exemplo, alimento, vestuário ou dificuldade para comprar um remédio. Outras vezes, essa necessidade é mais subjetiva, como atenção, palavras de consolo ou esperança. Peça ao Espírito Santo para tornar seu coração sensível a identificar as necessidades ao seu redor e não desperdice a oportunidade de representar Jesus na terra. Então, quando você reparte, você está então revelando atos de bondade. Porque se nós, que temos então Deus, não temos o nosso coração para repartir, o que nós vamos esperar de outras pessoas? Jesus, ele repartiu. Deus, ele repartiu. Deus, ele entregou o seu Filho para a minha vida e para a sua vida. Então, mediante a isso, mediante a esse ponto, a esse propósito, eu e você precisamos decidir repartir. Repartir, e isso nós vamos então ajudar, outras pessoas, e nós vamos demonstrar os atos de bondade que estão em nosso coração. Terceiro, Amanda, demonstra o coração de repartir de Jesus. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 3, 5. O modo de repartir ensinado por Jesus é completo. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós. Ele nos convida a servirmos nosso próximo com intenção correta no coração, não para sermos vistos ou reconhecidos. Somos chamados para exalar o perfume de Cristo. Todas as nossas ações devem ter o amor como condutor. Então, no terceiro ponto, nós demonstramos o coração de repartir de Jesus. Jesus, ele sempre repartiu. Jesus, ele sempre partilhou. Partilhou, então, tudo que ele tinha aqui nessa terra como homem com as demais pessoas. E assim também, eu e você precisamos fazer. Conclusão, Amanda. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus tem uma visão mais ampla que a nossa. Ele sabe de todas as coisas e transforma a dor ou o mal em bem. Ao decidir compartilhar, cooperamos com a ajuda do Espírito Santo. Não precisamos estar curados para compartilhar.
vamos alcançando a cura no caminho e inspirando as pessoas a trilharem seu próprio caminho de cura. Isso. Então, você vai perceber o quê? Que quando nós partilhamos, repartimos, nós estamos cumprindo o propósito que Deus ele determinou para a nossa vida aqui nessa terra. E detalhe, Ele sabe sempre o que é melhor para nós. De repente você está passando por um momento hoje que pessoas te procuram, que você então olhe então para as pessoas e esses pontos faz com que você então sinta o desejo de repartir. Não resista à voz do Espírito Santo. Comece então a fazer. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa então abençoadora. Eu costumo dizer e ensinar muito a nossa igreja que aquilo que chega em nossas mãos precisam tocar 3 áreas da nossa vida. A primeira área que precisa tocar é o altar do Senhor. Tudo aquilo que você então tem, você precisa permitir com que toque no altar do Senhor. Seu dízimo, sua oferta, suas contribuições, alimentos, enfim, tudo quanto é tipo de situação como essa, toque o altar primeiramente. Segundo, a sua vida, viva bem, desfrute daquilo que você então tem. Usufrua de todos os benefícios da qual estão ao seu redor, então a sua vida. E terceiro, a vida do próximo. Tente ajudar pessoas, seja uma pessoa que procure ajudar demais pessoas a estarem melhor, a viverem melhor e a fazerem então de forma diferenciada aquilo que Deus os chamou aqui nessa terra. Nós vamos então aqui para os pontos de reflexão. Vamos lá, Amanda? Onde você está direcionando o seu olhar? Pode ir. Pode seguir. Para a oração. Muitas vezes ficamos cansados de lidar com nossas dores e lutas. Peça a Deus que lhe dê força e coragem para olhar para além de si. Semear na vida do próximo não é perda de tempo. Para a aplicação. Busque ser sensível ao direcionamento do Espírito Santo e intencionalmente, no ambiente que você frequenta, procure oportunidades para realizar atos de bondade. Isso. Então, quando nós olhamos para reflexão, oração e aplicação, nós vamos então viver um tempo diferenciado sobre as nossas vidas. Por quê? Porque eu vou então decidir, desejar, repartir com as demais pessoas. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua história? Eu acredito que é necessário nós tomarmos alguns pontos e decidirmos repartir para poder ajudar as demais pessoas. Que esse sacerdócio possa então fazer efeito sobre a sua vida, direcionar os seus passos e te dar então a paz no nome de Jesus. Teu nome venha a ser exaltado. A ti toda honra, toda glória, Senhor. Orianda labachore canta, labachurianda labás. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ti, Senhor, a ele a glória, para sempre, amém. Oh!
sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer te deu. Com insondáveis teus juízo e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia! Com insondáveis seu juízo e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória. Recanta labachurianda, labachei. A ti, Senhor, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória. Exalte esse nome, adore esse nome. A ti, ó meu Senhor, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. Aleluia. Oh, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Muito bem. Agora nós vamos então pegar um testemunho de bênção aqui dessa família. É um milagre. Eu quero que você fique realmente assim muito antenado nesse momento, onde você vai perceber os grandes livramentos que Deus deu para a vida dessa família e também esse milagre que Deus gerou para a vida deles. Eu quero convidar aqui nosso irmão Zé Carlos, nossa irmã Dani e o Nicolas para então testemunhar. Meus irmãos, boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Deus abençoe. Pode seguir, fique. Isso, Boa Nicolas. noite. Isso, Nicolas. Agora, fique à vontade, Dani, tá? Pode ser assim de uma forma bem tranquila, você tem o tempo que precisar. Fique à vontade, conte todos os detalhes, porque é muito importante os detalhes, tá bom? Tá. Então, eu quero contar, né, o testemunho de bênção, de milagre que o Senhor deu para nós, que é o Nicolas, né? O Nicolas é um milagre do Senhor em nossas vidas, porque eu perdi 6 bebês, né? Em 10 anos de casamento, a gente tem 18 anos de casado, e em 10 anos eu perdi 6 bebês. A gente foi morar junto em 2002, né, amor? Foi em 2002, né? E eu estava grávida, né? A gente foi morar porque eu estava grávida. Aí eu perdi, né? Com 4 meses eu perdi o bebê. E aí tá, né? Eu me recuperei, falei, vamos seguir. E a gente foi. E aí durante esses 10 anos eu perdi mais 6 bebês. E Quer dizer que então, total foram 7. Foi 5 mais 1.
Eu perdi 6. 6 É porque no 5, total. isso, 5 desses abortos foram chamado aborto retido, que o bebê morre dentro da gente e não apresenta sintomas nenhum. Então, quer dizer, se não for a ultrassom para ver que o bebê está morto, segue, você vai embora sem saber. Então, por isso que é importante também fazer o pré-natal, a ultrassom certinho, né? Porque Para dar continuidade, isso, né? Aí, nas ultrassom, eu ia lá fazer a primeira ultrassom, via que o bebê não tinha batimentos cardíacos, estava morto, e aí tinha todo o processo para fazer a curetagem. Aí colocava a sonda no útero, prendia uma sonda no útero e colocava no joelho, e aí colocava um sorinho, que é para dilatar o útero, para poder contrair, para poder soltar, para ir fazer a raspagem do útero. Certo. A curetagem. E aí 5 desses abortos foi desse jeito. Colocou a sondinha, eu senti todas as dores de um parto normal para poder fazer a curetagem. Imagina o sofrimento, hein? Demais, pastor, o físico e o emocional também, né? Porque aí mexe, né? Aí foi o Senhor mesmo, né? Que trabalhou na minha vida, que trabalhou no meu emocional. Eu estava ali sempre, o inimigo assim sempre querendo colocar uma depressão, sempre querendo colocar uma dúvida, e foi o Senhor na minha vida mesmo. E um desses abortos não, foi espontâneo. Eu tive o aborto espontâneo e não precisou colocar. Então, quer dizer, mas ao todo foi 6 abortos. E no 6º aborto, no último aborto que eu tive, o doutor Pedro me encaminhou para Ribeirão, lá no HC. Porque ele falou assim, eu nem vou colocar a mão em você, você já está na 6ª gravidez, então a gente vai te encaminhar para Ribeirão para descobrir a causa, por que você perde esses bebês. Aí chegou lá, eu fiz vários exames, nossa, uma bateria de exames. Aí eles falaram assim, realmente, o bebê não tem batimentos cardíacos, quero o 6º. E você está com mola e datiforme. Eu acho que é esse o nome, pastor, é mola e datiforme, que são tumores que dá em volta do útero. Só que não são tumores malignos, era só os tumores, mas se não tratasse, ele podia espalhar para algum órgão, que aí sim seria perigoso, que aí sim seria o maligno. Certo. Aí eu comecei o tratamento, eu fiz a curetagem, fiz a raspagem do útero, e comecei o tratamento. Aí eu tinha que voltar toda semana, toda quinta-feira eu tinha que ir para Ribeirão, colher o exame de sangue às 5 horas, esperar até meio-dia para ver se o hormônio dessa mola estava diminuindo. Aí eles me deram o prazo de 6 meses para esse hormônio desaparecer e sumindo do sangue. E em 2 meses eles me deram alta. E eu sempre estava orando, né? Sempre estava orando, Senhor, me livra, me liberta, eu creio na tua cura, eu creio na tua cura. E porque durante esses 6 meses eles falaram assim, a gente vai ficar te acompanhando para esses tumores não ir para o pulmão, não ir para nenhum órgão. Aí, e foi assim, então e o Senhor me limpou. Em 2 meses eles me deram 6 meses, em 2 meses o Senhor limpou, me livrou desse hormônio da mola. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor me curou. Só que aí eles seguiram o tratamento. Eles falaram assim, agora a gente vai pegar o tratamento para descobrir por que você perde. Aí lá eles me encaminharam para genética, me encaminharam para um monte de clínica lá no HC mesmo. E fiz um monte de exame. E eles descobriram que eu tinha 2 coisas que poderia ser a causa das perdas. Uma era homocisteinemia, eu acho que é esse o nome, pastor, não sei. Tudo bem. Homocisteinemia, que é problema na circulação do sangue, que poderia estar afetando na hora de gerar o bebê, e uma deslocação cromossômica, que é alguma deformação nos cromossomos, entre o cromossomo 6 e o 7. Um pedacinho do cromossomo 6 foi para o 7. Aí eles falam assim, isso não te afetou em nada, na sua vida física, nada, não te afetou em nada. Mas pode ser que esteja afetando você gerar o filho.
Aí ele falou assim, ó, você nunca vai levar uma gestação até o fim. A gente vai te colocar o DIU para você não engravidar mais, porque você sempre vai perder. E se você continuar perdendo sempre, vai te prejudicar a sua saúde. Então a gente vai colocar o DIU. Aí ele falou, você tem desejo de ser mãe? Eu falei, é claro, né? O Senhor já sabe, eu tenho desejo de ser mãe. Aí ele falou assim, então a gente vai fazer assim, a gente vai te encaminhar para uma clínica de fertilização para você tomar uma medicação, para você poder ovular mais, para a gente escolher um óvulo seu que não tem essa deslocação, que não tem esse problema da deslocação, porque aí a gente vai fazer a inseminação com esse óvulo bom. Aí esse problema a gente já resolve, né? O feto não vai ter a deslocação. Então, se for a circulação do sangue, a gente entra com a medicação. Aí tá, eles me encaminharam para setembro de 2012. Quando foi em junho, eu engravidei. Então, quer dizer, o Senhor já estava agindo ali. Antecipou, então. Antecipou, pastor. Eu falo assim, que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Ele fez um milagre, então quer dizer, é milagre de Deus mesmo. Foi Deus que fez. Aí tá, e eles me aí eu engravidei, eles falaram assim, bom, agora a gente vai entrar com a medicação para a circulação do sangue, porque se foi essa causa, não vai ter o risco, né? Aí eles entrou com a heparina. Aí eu tinha que tomar a heparina, que é a medicação para circulação. Eu tomei heparina na barriga durante os 8 meses de gravidez, 2 vezes no dia. Era de manhã, eu aplicava a injeção, e à noite eu aplicava também. Então, foi assim, enquanto a barriga estava assim molinha, a gente aplicava, né, a medicação normal. No comecinho eu ia na farmácia, os enfermeiros que aplicavam. Aí depois eu mesmo comecei a aplicar, o Tunico aplicava. E era 2 vezes no dia. Mas quando a barriga estava grandona, dura, assim, que a injeção chegava a fazer... Chegava a fazer aquele barulhinho. Ficava assim. Com medo de estar tocando. A minha barriga era roxa, pastor, aqui do lado, assim, ó, aquele barrigão era roxa, porque eu tomava 2 vezes no dia. Então, conforme, né? Mas aí, tudo bem, isso era o de menos. Eu estava ali feliz, eu falei assim, agora o Senhor me deu essa bênção. E aconteceu, pastor, que quando eu engravidei, eu fiquei com medo de novo. Eu falei, nossa, eu vou perder, né? Eu já perdi 6, eu vou perder isso de novo. E eu fiquei com aquele medo. Mas aí eu orava ao Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor ia me dar um filho, porque é a promessa do Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar. E mais um medo, pastor, era demais. Era demais, eu na oração, e o medo. E lá no Ribeirão, eles falavam assim para mim, ó, pode acontecer do seu filho nascer com alguma deformação. Né? E eles tinham a certeza que o Nicolas ia nascer com alguma deformação ou com algum problema cerebral. Eles deram a certeza. Eles falaram, pelo fato da sua deslocação, é certeza que o seu filho vai nascer com algum problema. Eles estavam te preparando. Estava preparando. Né? Tanto que eu, com 5 meses, quando eu estava de 5 meses, eles queriam fazer um exame, que eles colocam uma agulha no umbigo para puxar o líquido da bolsa, para eles estudar que tipo de deformação ele ia ter, que tipo de problema ele ia ter para poder entrar com o tratamento. Eles já tinham certeza, eles já queriam fazer esse exame, só que aí eu tinha o risco de acontecer uma hemorragia e eu morrer. Alguma coisa assim, eram os riscos. Tinha vários riscos, eles me deram uma lista de riscos. Aí eu cheguei em casa, conversei com o Tunico, né? Ele falou assim, vamos orar. E aí eu entrei em oração. Pastor, de uma semana a outra, eu orei. Eu orei, olha, eu acho que eu nunca orei tanto. Eu só orei tanto também para pedir ele para o Senhor. Mas eu orava, Senhor, né? Aí o Senhor colocou no meu coração assim, se vier com problema, se o meu filho nascer com problema, o Senhor vai me dar graça para cuidar. O Senhor vai me dar a graça. E assim, eu decidi, eu voltei lá, eles falaram, e aí, você decidiu, conversou com o esposo, vocês vão fazer? Eu falei, eu não vou fazer esse exame. Eles, não, mas é importante, mãe, a senhora tem que perceber que se a gente fizer esse exame, vai ser melhor, a gente já vai estar com o tratamento pronto a hora que ele nascer. Eu falei, eu não quero fazer. Ele, tudo bem, é sua escolha. E aí eu não fiz. Mas aí eu segui os 8 meses da gestação, pastor, com aquele medo, né? Assim, só Deus mesmo para sustentar. E nesse meio de tempo, teve um outro problema fora, que com 5 meses eu decidindo se eu fazia esse exame, se eu não fazia. Teve uma luta também, assim, que foi
assim, para o emocional também ali foi Deus ali que sustentou mesmo. Que aí eu peguei e falei assim: nossa Deus, o Senhor agora cuida de mim, porque é o Senhor. Mas aí o Senhor cuidou de tudo, né? O Senhor cuidou, o Senhor protegeu. E pastor, e quando eu fui fazer a primeira ultrassom dele, que aí eles falou que está grávida, vamos fazer a ultrassom. Em todas as outras sexta ultrassom, eu não consegui ouvir o coraçãozinho nenhum dos bebês que eu perdi. Eu ia lá naquela expectativa, né? Aí chegava toda vez, pastor, é a primeira vez, seu bebê está morto. Segunda, Deus. Seu bebê está morto. Terceira, seu bebê está morto. Então, na sétima vez que eu fui para ouvir ele, no dia da primeira ultrassom, eu orei, eu passei a noite toda ali, orando. Aí eu falei: Senhor, se o Senhor me permitir, eu estou com medo. Falei para o Senhor: eu estou com medo. O Senhor sabe que eu estou com medo, tem dúvida no meu coração, eu já perdi 6, Senhor. E eu estou aqui agora grávida do 7º. Se o Senhor for me dar esse bebê, que eu creio que o Senhor é poderoso para me dar esse bebê, permita que eu ouça o coraçãozinho dele, porque eu ouvi no coraçãozinho dele nessa primeira ultrassom, eu sei que o Senhor vai cuidar dessa gestação, eu sei que o Senhor vai me dar esse bebê. Eu falei assim com Deus. Aí eu fui fazer a ultrassom. Aí chegou lá na hora da ultrassom, pastor, eu ouvi o coraçãozinho. Aí eu falei: Deus maravilhoso. Agora, o Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Então, a partir dali, depois que eu passei a noite toda dessa primeira ultrassom, orando ao Senhor, falando que se o Senhor permitisse eu ouvir o coraçãozinho dele, eu sei que o Senhor ia cuidar. Então, ali o medo diminuiu um pouco, pastor. Eu criei mais ainda. Eu falei: não, o Senhor ouviu minha oração. Ele viu todas as vezes, as 6 vezes, eu não ouvi o coraçãozinho dos bebês. O Senhor não permitiu. Eu falei com o Senhor, se Ele me permitisse ouvir o coração, eu sei que o Senhor ia cuidar da gestação. O Senhor ia cuidar desse bebê e o Senhor ia me dar. E eu criei, pastor. E aí eu passei a gestação toda com medo, sim, mas crendo que o Senhor ia cuidar desse filho. Você ficou naquela palavra, né, eu fiquei, pastor. Eu fiquei na fé que o Senhor tinha ouvido. Então, se eu não ouvi na primeira gestação, nas primeiros bebês que eu perdi, eu não ouvi o coração na primeira ultrassom. Já na dele, eu fui, na primeira ultrassom, eu ouvi o coraçãozinho. Eu falei: o Senhor está cuidando, é esse que o Senhor vai me dar. E aí eu dei uma animada. Eu falei: não, o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai cuidar. Então, eu passei, sim, com medo, o inimigo ali soprando, os médicos, cada vez que eu ia na consulta, porque eu ia mais vezes, eu não ia uma vez por mês, eu ia várias vezes no mês, porque tinha todo o cuidado deles, né, com o risco que ele podia ter, com o risco de eu perder de novo. Então eu ia e eu ouvia sempre eles falando assim: o seu filho vai ter alguma deformação. Eles deram certeza: não, seu filho vai ter alguma deformação, algum problema, alguma. Então eles passaram a gestação toda me preparando que ele ia ter algum problema. Mas eu estava ali na fé no Senhor. Falei: se tiver algum problema, o Senhor vai me dar graça para cuidar. Mas para a honra e glória do Senhor, está aqui, Ele é perfeito. Né? Bênção, pastor. Jesus, glória a Deus. Ele é bênção. E é isso, pastor. Tem muitas outras coisinhas que a gente esquece, né? Muitos outros detalhes que aconteceu, assim, que antes da vitória, né, sempre há lutas. E houve, pastor, nessa gestação 8 meses. Ele nasceu de 8 meses. Porque quando eu estava com 32 semanas, começou a ter alteração no meu rim, no rim, no fígado, começou a prejudicar eu. Aí os médicos falaram: a gente vai ter que fazer uma cesárea, né? Aí ele nasceu de 32 semanas. E ele nasceu no dia 22 de dezembro. Então, ele teve alta dia 4 de janeiro. A gente ficou no hospital lá em Ribeirão, passou Natal, passou Ano Novo, passamos tudo lá em Ribeirão, com eles fazendo exame. Porque aí ele nasceu, sabe umas enzimas que o bebê nasce, que eles falam que é tiriça, que é amarelinho? Ele nasceu com essa alteração. E aí ele ficou lá no hospital para fazer os exames, para diminuir. Fez um monte de exame, fez aquele banho de luz. E ele recebeu alta e esse hormônio não abaixou. Eles não abaixou. E até hoje não abaixou.
Até hoje o Nicolas faz acompanhamento lá em Ribeirão. Você vai falar, amor. A mãe vai deixar. Ele quer falar, o Nicolas quer falar. Até hoje o Nicolas faz acompanhamento lá em Ribeirão por causa desse hormônio, dessas enzimas que se acumulam no fígado e ele tem que tomar uma medicação. Ele toma uma medicação todo dia porque eles querem que essa enzima seja liberada, e no sangue mostra que ele tem essas enzimas. Só que lá ele já fez ultrassom, ele já fez um monte de exame, porque eles deram o diagnóstico do Nicolas de... Como que chama, amor? Síndrome de Alagille. Lá no HC, eles falam que essa síndrome que mostra no sangue, quando eles colhem no sangue, eles falam que o Nicolas tem síndrome de Alagille. Só que o Nicolas não apresenta nada. As crianças que sofrem dessa síndrome têm uma face deformada, tem uma carcunda, um osso, assim, eles são diferentes. Eles apresentam problema no coração, eles apresentam problema na costela, eles são meio... Então, quer dizer, tem todo um... Só que o Nicolas não apresenta nada, não tem nada. O Nicolas, para honra e glória do Senhor, é saudável, ele corre, ele brinca, ele é saudável, ele pula, ele não tem nada. Ele é aqui, ó, saudável. Deus do céu. E ele só mostra no exame do sangue, na hora, porque lá eu volto de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, aí ele escolhe o exame de sangue dele, faz exame disso. Eu já fiz, o Tonico já fez exame para descobrir se ele tem alguma coisa, se eu tenho, não. E eu tenho só deslocação cromossômica, não temos nada sobre o que eles falam. Aí eu penso assim, ó, o que o Senhor fala é o inimigo querendo confundir a bênção do Senhor, querendo, porque ele não tem nada, ele não apresenta nada, mas aí na hora que colhe o exame mostra que aquelas enzimas estão lá no fígado, mas ele não apresenta nada. Então eu falo assim, eu fico na bênção. Isso. Eu fico na bênção, eu sei que eles falam assim, quando ele tiver por volta de 40 anos, ele vai ter que fazer um transplante de fígado, né? Porque eu falo, não vai ter, porque o Senhor me deu ele saudável. Isso daí é o inimigo querendo me confundir. Eu tenho isso no meu coração. Eu sei que... Extremamente saudável. Extremamente saudável. Olha aí, ó. Ele quer falar alguma coisa. Quer falar. Deixa ele falar. Fala, Nicolas. A minha mãe, ela fala que depois dela ter perdido 6 bebês, os médicos queriam pegar a semente do meu pai e da minha mãe para pôr em uma outra mulher. Aí minha mãe orou para Deus falando que não queria e Deus me deu para ela. Olha que lindo, né? Eles queriam... porque lá eles... ele é minha bênção. Ele é uma bênção. Ele é a nossa bênção. É porque lá em Ribeirão eles deram várias possibilidades. Eles deram a possibilidade de eu escolher o óvulo, tomar medicação e escolher o óvulo e fazer a inseminação. Ou se eu tivesse alguém, que nem uma irmã do Tonico, uma irmã minha, alguém para emprestar a barriga, né? Que fala que aí eles fariam a inseminação. Eles me deram as opções, tudo, né? Mas aí eu falei assim, não, Senhor, eu quero. E olha, foi maravilhoso, pastor. Foi maravilhoso esperar em Deus. Eu podia, sim, ter feito, né? Pegado a barriga, que é bênção também, né? Que é de Deus isso daí também, né? Podia ter feito, mas a maravilha foi esperar no Senhor 10 anos depois, porque foi 10 anos, a partir do momento que eu perdi o primeiro bebê, até ter ele, foi 10 anos, contadinho assim, deu 10 anos, né, amor? Então, foi a maravilha de ter esperado em Deus e ter sentido ele mexer, ele pular. E eu olhava assim. Aliás, eu nem quis tirar foto da barriga. Hoje eu me arrependo, porque eu falei assim, eu podia ter tirado, né, a foto do barrigão, grávida. Mas como ela estava toda roxa, eu fiquei assim, eu não vou tirar. Eu tenho uma foto só da E foram muitos traumas também, né? Que de repente você ficava com medo, né, de alguma coisa e aí você guardasse essas recordações. Né? Isso, Não, mas eu não tirava por causa da barriga, que ela estava toda roxa por causa das injeções que eu tomava 2 vezes no dia. Mas assim, a maravilha de ver ele pular, ele mexer, aquela sensação. Nossa, foi maravilhoso esperar em Deus, crer em Deus. E eu sou eternamente grata, amo esse meu Deus, eu amo esse meu Deus. Ele é tudo na minha vida e eu sei que foi Ele que me deu o Nicolas, eu sei que é Ele que vai continuar cuidando do Nicolas,
que nem os médicos falam que ele ia nascer com deformação. Não nasceu, para honra e glória do Senhor. Ele mostra essas enzimas no exame de sangue, mas eu creio que isso daí é o inimigo querendo confundir, querendo falar, não, não é, e eu sei que é sim, eu sei que o Senhor vai continuar cuidando dele. E 40 anos, eles falam que o Nicolas com 40 anos vai ter que fazer um transplante. Eu creio que não vai fazer, que o Senhor ainda vai continuar cuidando dele. Deus está protegendo, né? Amém. Deixa o Tonico falar Fala, pouco amor. aí. Pois é, pastor. Por mais assim que a gente sofra, o pai, né? Eu acho que isso não se compara ao sofrimento da mãe, né? Verdade. Porque tem a dor da perca, a dor da física e tudo mais. Mas eu confesso que na 7ª gestação, que era ele, eu já estava crendo na fé dela, porque eu já não tinha mais esperança, não. Eu não ia contra, sabe, o que ela cria, porém também eu já não tinha mais esperança, não. Para mim ia ser como das outras vezes, né? Mas aí no dia que a gente decidiu orar em casa, ela falou, se eu ouvir o batimento pelas primeiras vezes, aí eu creio até o fim. Aí a gente começamos a crer junto. Mas até depois que ele nasceu, no primeiro ano, a gente meio que fazia um turno de sentinela em casa, né? Um dormia, o outro ficava acordado, vigiando o menino. Como se fosse adiantar alguma coisa, né? Mas a gente creu no Senhor, e Deus é maravilhoso. Ele havia nos prometido já que daria um filho pra gente, e o Senhor, ele não falha. Quando ele promete, ele cumpre mesmo, sabe? Não foi fácil, não. Durante essas 6 percas aí, ver o sofrimento dela, saber que era o que a gente mais desejava, e ela principalmente, e só perdendo, ela vinha sofrendo com as percas, sofrendo com as dores que ela passava. Imagine que situação, tadinha. Mas não foi Meu fácil Deus pra do gente, céu. não. Foi muito difícil mesmo. Pode falar, Dani. Eu tenho que falar isso, né? Porque a palavra do Senhor fala, dá a honra a quem é a honra, né? De quem é a honra. A gente, na época, a gente congregava numa igreja que o pastor nos ajudou muito também. Ele foi bênção em nossas vidas, né, amor? Ele foi bênção demais nas nossas vidas. Eu agradeço tremendamente ao Senhor pela vida dele. Ele foi bênção, ele estava sempre presente, ele orava e ele creu junto com a gente. Quando eu cheguei nele para contar que o pastor, que o médico, teve um médico que entrou na sala depois que ele nasceu, entrou com os exames dele e começou a me perguntar, né, toda essa trajetória minha, todo esse... Aí o médico olhou, porque lá no HC é universidade, né? Então são os alunos que atendem a gente. Aí depois que eles atendeu, eles vão lá e conversam com o professor. Nisso que, numa das consultas que eu fui com ele, entrou o professor para falar, para ver, porque ele queria falar comigo, queria ver o Nicolas, que mostra nos exames esse diagnóstico, e ele não apresenta nada. Aí ele entrou, ele olhou o Nicolas, ele olhou o pé, aí ele começou a me perguntar como que foi. E eu contei para ele, eu contei o testemunho para ele, tudo como que foi. Aí ele falou, ele olhou bem para mim, ele parou de frente comigo, ele falou, e você teve fé em Deus? Eu falei, eu tive fé. Como ele fixou o olho em mim para me perguntar isso, eu fixei bem nele também e falei. Ele falou, você teve fé? Eu falei, eu tive fé. Ele, você teve fé nesse Deus? Eu falei, eu tive fé nesse Deus, eu tenho fé nesse Deus. Aí ele falou assim, ó, você teve uma fé louca. Aí quando eu cheguei no pastor nosso na época para falar, eu falei assim, olha pastor, ele me falou que eu tive uma fé louca, e o pastor falou assim, mas Dani, para conquistar os grandes milagres de Deus, a gente tem que ter uma fé louca. Então eu agradeço a Deus também pela vida desse pastor que a gente Pastor teve João, também, né? Pastor João. Pastor João. Foi bênção, e ele, a Foi família bênção. dele, foi bênção em nossas vidas. o Então eu tenho que falar isso. Claro. Ele foi bênção em nossas vidas, assim como vocês, pastor. O pastor, a pastora, tem sido grande bênção nas nossas vidas. Amém. E Deus é conhecedor o quanto eu amo e agradeço a Ele pela vida dos pastores que em nossas vidas passou. Deus colocou, né, para cuidar de vocês, Colocou, né? sim. E a gente se conheceu na igreja, né? E desde do princípio, mesmo antes de eu conhecer ela, o pastor João sempre foi um amigão, assim, sabe? Tá caminhando junto mesmo. Assim, não só um pastor, mas foi um amigo de verdade mesmo. Para qualquer momento que eu precisava contar com ele, ele estava ali para me ajudar, para ajudar a gente, entendeu? Então,
nesses momentos de perca que a gente teve, sofrimento, Ele sempre esteve presente para nos ajudar. Que legal. Sempre. Tonico, deixa uma palavra para os homens que, de repente, possa passar por um momento, ou esteja passando por um momento como esse. Deixa uma palavra para eles, depois a Dani também vai deixar também para as mulheres também que passam por situações como essa. O que eu tenho a dizer é que... Oi, Nicolas. Pode falar, Nicolas. Minha mãe falava que quando eu era bebê eu fazia umas coisas engraçadas. Quando ela ia trocar minha fralda, eu mijava tudo nas costas do meu pai dormindo. Legal, legal. Muito bem. Vai lá, Tonico. O que eu tenho a dizer, irmãos, é que mesmo que as circunstâncias às vezes tentam nos paralisar, tentam nos parar, falar que não vai dar certo, não vai acontecer, a gente tem que ter, que nem ela falou, uma fé louca, crer no Senhor. Que a gente tem que crer contra as forças desse mundo, né? Contra a medicina desse mundo, contra a opinião dos outros. Nós temos que crer que Deus é o dono da vida e é que é Ele que permite ou Ele que não permite qualquer coisa. Então, se Ele falou que vai fazer, não deixa ninguém te paralisar, não deixa ninguém te parar, não. Porque o Senhor, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, crê somente, não duvide nunca. Só creia. Amém. Dani, uma palavra para as mulheres, Dani. Pastor, a palavra que eu tenho é que para que elas continuem crendo, porque eu sei o quanto é difícil. Nossa, o coração aqui, chega a apertar. Pastor, quando eu vejo uma mulher assim com aquele desejo de ser mãe, nossa, eu tenho vontade, Jesus do céu, eu tenho vontade de dar um abraço assim e falar, nossa, Deus é poderoso e Ele vai te dar. Então eu creio, ou eu falo para elas, para que elas continuem crendo no Senhor, porque Deus é poderoso para dar. Deus dá na hora certa. Essa semana mesmo eu conversei com uma mulher que ela falou assim que a filha dela tem desejo, mas fez operação no útero e tal. Aí eu falei, é tudo no tempo do Senhor, né? Eu sei que o Senhor, no tempo devido, Ele vai dar. Então eu peço que eu falo para essas mulheres, né, para continuar crendo em Deus, porque é difícil, é um sofrimento. Por mais fé que a gente tem, que eu sei que eu passei por isso, a gente tem grande medo. A gente tem grande medo, pastor, a gente é humano. E a nossa humanidade fala bastante. Então eu falo para elas para continuar crendo em Deus e orar, e orar e continuar orando, e orou muito, ora mais, continua orando mais. E crer no Senhor. Vocês estão felizes? Muito, pastor, muito. E aí, Nicolas, você quer falar mais alguma coisa? Não? Pastor, outra coisa que eu queria falar também para essas mulheres, principalmente, é não dar ouvido para as pessoas, porque o que apareceu de pessoas em meio ao medo, o que apareceu de pessoas para tirar a nossa fé, para tirar o restinho de esperança que a gente tinha, aparece demais. Aparece pessoas falando para desistir, que não vai acontecer, aparece pessoas para falar muita coisa, pastor. Eu peço para essas mulheres tampar os ouvidos para as pessoas com palavras negativas e continuar crendo em Deus, na bênção do Senhor. Em nome Ele é o de Jesus. Senhor da nossa vida, né? Amém. Pode vir aqui para mim, então, aqui, André. Que testemunho lindo, né? Algo assim maravilhoso. Eu confesso que eu sabia parte dessa história, não sabia tudo dessa forma que eles passaram. Mas eu fiquei aqui muito emocionado por saber, né, que diante de tantos traumas, 6 traumas, mesmo assim eles perseveraram e o milagre então chegou. A mensagem final nesse sacerdócio que eu quero deixar para você é: não importa quantas vezes você tentou, se ainda não deu certo, tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Não desista. Desistir é o que torna uma pessoa fracassada. Persistir leva a pessoa à conquista e à vitória em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero agradecer pela vida dessa família,
né, o Zé, que é hoje um dos nossos levitas aqui no altar do Senhor, a Dani, o Nicolas, que tem então caminhado na presença do Pai de uma forma especial. Quero agradecer a Deus pela vida deles, por esse milagre e pela sua vida. E orar para que os milagres de Deus aconteçam da forma que aconteceu com eles, mesmo com uma fé louca. E assim então acontecendo com você também, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham nesse sacerdócio. O Senhor conhece, ó Deus, o coração. O Senhor sabe, Deus querido e santo, a vida de cada um deles. Os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, a história. Abençoe, Senhor Deus, o caminho. Abençoe, Senhor Deus, a realidade de cada uma dessas pessoas. Não sei qual é o sonho, não sei quantas vezes essa pessoa já tentou, já sonhou, mas que aqui o Senhor venha, ó Deus, abençoar, com que eles possam continuar a tentar, como a vida do Tonico, como a vida da Dani, para gerar esse milagre, Senhor, o Nicolas. Te agradecemos por essa família, te agradecemos porque o Nicolas existe, te agradecemos porque ele veio saudável, Senhor, te agradecemos porque ele veio, meu Deus, com uma inteligência tão grande, que o Senhor possa, ó Deus, continuar abençoando e a cada dia mais, Senhor, nos sustentando na Tua presença. Em o nome de Jesus nós te pedimos, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Amém e amém. Eu quero convidar a Amanda agora para dar os avisos da sexta, do sábado e deste domingo, e então nós encerraremos esse sacerdócio no lar. Amanda. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa sala de oração online. Não perca. Sábado, às 20 horas, temos a Wake, toda a juventude está convidada. E domingo nós temos nosso culto de celebração, às 9 às 19. Isso mesmo. E agora, para a gente fechar com chave de ouro esse sacerdócio, mais um louvor então com o ministério de adoração. Que Deus te abençoe. Shalom.